Boa noite. Boa noite. O vereador professor Francisco Carlos é o nosso entrevistado de hoje. E mais um vereador define destino partidário em Mossoró. O cenário político está no ar. Participe do nosso programa de hoje com o professor Francisco Carlos aqui no estúdio com a gente, através das nossas redes sociais, Twitter, @CenaPolíticoTCM, tem também o nosso WhatsApp, 988028979 e o Instagram, @CenárioPolíticoTCM. Você participa com a gente. Hoje vamos falar sobre dívidas do governo do estado com a prefeitura e dívidas da prefeitura com o governo do estado. Este foi um dos assuntos hoje na sessão ordinária da Câmara do vereador Francisco Carlos. A gente vai trazer também outras informações sobre Câmara Municipal de Mossoró e vamos falar um pouquinho também sobre Expofruit. Você que gosta de fazer aquela visita, você que é do ramo empresarial e quer mais informações sobre a programação científica, sobre os cursos que serão ofertados, você fica aqui com a gente, acompanha o programa desta quarta-feira. Boa noite, Vonúvio. Boa noite, Carol. Boa noite para você, minha amiga telespectadora. Boa noite para você, meu amigo telespectador. Estamos começando mais uma edição aqui do Cenário Político TCM. Quarta-feira, metade da semana. E a gente aguarda a sua interação, você que está aqui em Mossoró, nas várias cidades que possuem os serviços da TCM. Vamos já com a informação lá da Câmara. Em sessão, na Câmara Municipal hoje, famílias de apenados fizeram uma mobilização no plenário para pedir melhores condições para os detentos. As famílias presentes nas galerias do plenário da Câmara Municipal de Mossoró, na sessão desta quarta-feira, são de apenados do Complexo Penal Agrícola Dr. Mário Negócio. Mas, segundo elas, a situação acontece em todo o sistema prisional do estado. Dentre muitos citados, o principal problema é a alimentação. E a governadora está jogando dinheiro fora, porque ela paga, se eu não me engano, R$20 por cada alimentação e a alimentação é azeda. Os internos não se alimentam, né? Então é dinheiro jogado fora. Sobre os produtos de higiene que a governadora também está dando, é outro dinheiro também perdido. Creme dental não presta, sabonete não presta. A gente quer ter o direito de levar as coisas para os internos da gente. Nós sabemos que eles erraram. Eles erraram, estão presos, está pagando a pena deles. O meu filho faz 15 anos que eu não vejo ele, entendeu? Então, quando esse pessoal quer voto, eles vêm em contra dessas famílias. Governadora, faça dos nossos filhos gente, governadora. Governadora, faça curso para esses homens trabalhar, bota esses homens para estudar, que esses homens analfabetos não tem como voltar para a sociedade com o nome de bandido, governadora. Bota comer para esses homens comer como gente. As famílias buscaram inicialmente o apoio do vereador Zé Peixeiro. Mãe e pai nunca vai deixar de ser mãe e pai. Por mais que seu filho tenha errado ou não, ele sempre vai defender. E o que eles estão pedindo não é absurdo, eles estão pedindo apenas alimentação, né? Segundo eles, tem detento ali dentro que está com 3 meses com uma escova só, não tem remédio, quem precisa de remédio psiquiátrico, tem gente com tuberculose lá dentro. Tudo relato das mães e dos pais. As reivindicações são as mesmas alegadas no mês de março e que motivaram a onda de ataques no Rio Grande do Norte. A vereadora Marleide Cunha, alinhada com o governo do estado, disse que vai intermediar a conversa sobre o assunto. Nós conversamos com as mães que estiveram aqui na Câmara Municipal e nos comprometemos em levar até o governo do estado a situação das demandas que elas trouxeram. Por exemplo, a situação de que a alimentação está chegando azeda, estragada. Isso pode ser resolvido, porque é responsabilidade da empresa que fornece a alimentação e ter o cuidado, o manuseio para que ela chegue de forma adequada. Nós precisamos entender que as pessoas que estão privadas de liberdades são cidadãos e cidadãs que têm direitos. Aí um assunto que a gente tem que ficar em alerta, porque ali em março essas eram as reivindicações dos apenados ali pelo menos era a justificativa dos ataques ali que aconteceram durante todo o mês. Você lembra como foi tenso aquele mês de março? Será que a situação não foi resolvida, Vonúvio?
Pois é, Carol, o pessoal está reclamando aí e é bom que o próprio governo do estado crie alguma comissão para ouvi-los. Foram à Câmara de Mossoró, os vereadores podem inclusive fazer aí essa busca por essas lideranças no estado ou secretários, enfim, mas que possam ouvi-los aí sobre essas demandas. Inclusive, outro assunto que se levantou relacionado a isso, hoje lá na sessão da Câmara, alguns dos familiares, como o senhor que falou na reportagem, falou sobre ressocialização, cursos profissionalizantes, oportunidades no mercado de trabalho. E existe uma lei que garante uma cota no mercado de trabalho em Mossoró para ex-detentos, mas que não foi regulamentada ainda, precisa ser regulamentada para ser cumprida, precisa ser regulamentada pela Prefeitura de Mossoró. Foi aprovada na Câmara, já foi sancionada, mas não tem regulamentação. Professor Francisco Carlos, boa noite, muito obrigada pela presença. O que é que se discutiu em relação a essa cota, esse problema ali que os apenados, os detentos da rede prisional do Rio Grande do Norte passam aqui no estado? Boa noite, Carol, boa noite, Ivone Núvio, telespectadores. Isso é um tema importante, né? O vereador Zé Peixeiro levou para o plenário da casa essa discussão, ele tendo o cuidado de dizer que não se trata de defender bandidos, mas de defender a dignidade das pessoas e, de fato, todas têm direitos fundamentais que precisam ser preservados. No caso, o acesso à alimentação minimamente adequada, não é? Que não tenha riscos de provocar danos à saúde, acesso a medicamentos psiquiátricos, por exemplo, a tratamentos médicos. Eu vi um cartaz, né, que estava por trás de um dos senhores que estava sendo entrevistado, que dava conta, chamava atenção para torturas. Eu não sei se acontece, né, mas os familiares estavam aí chamando a atenção. Outro dia, falávamos agora há pouco, tem sido objeto, né, de matérias nacionais. Então, assim, é um assunto que precisa ser, de fato, ser discutido de forma ampla. O governo do estado tem obrigação de dar atenção a essa questão. Como é que a Câmara, ainda neste assunto, recebe este tipo de manifestação, né, lá no Legislativo e encaminha isso para o Estado? Como é que funciona essa parte agora política para tentar fazer aí, levar estes que estão reclamando sobre isso, essas reclamações ao Estado? Certamente isso vai ser objeto de encaminhamento do vereador Zé Peixeiro, foi quem apresentou a pauta. A vereadora Marleide Cunha, né, que é uma aliada política do governo do estado, também foi entrevistada na matéria da TCM e na Casa Legislativa dizia que iria encaminhar, levar essa questão para a Secretaria de Estado que cuida do sistema penitenciário. Então, é de fato uma preocupação justa, necessária e que precisa ser objeto dos cuidados e da atenção. Por exemplo, não é justificável o Estado ter a despesa para pagar a alimentação e os familiares dos detentos terem que levar a alimentação para eles ou itens de higiene pessoal, não é? Com o Estado tendo o gasto com esse material. Vereador, na próxima semana, o senhor falou hoje em plenário e marcou uma audiência pública para debater contas, débitos do governo do estado com a Prefeitura de Mossoró e da Prefeitura de Mossoró com o governo do estado. Como é que está essa balança? Olha, Carol, eu estou muito preocupado com essa situação. A Prefeitura Municipal de Mossoró está apresentando uma sequência, um somatório de débitos que o governo do estado tem com a Prefeitura de Mossoró num valor da ordem de 90 milhões de reais. São repasses legais, exigências obrigatórias que precisam ser cumpridas pelo governo do estado, que afetam, por exemplo, as áreas de saúde, as áreas de educação. Todas as receitas próprias do município ou dessas receitas próprias precisam ser destinados 25% para a educação, pelo menos 15% para a saúde. Se essas receitas não chegam na prefeitura, é menos recurso para essas áreas, fora as dificuldades de restrições para manter investimentos em outras áreas. Então, é um valor superlativo. Outras prefeituras do estado do Rio Grande do Norte estão também apresentando reclamações semelhantes. No caso aqui de Mossoró, há atrasos com a farmácia básica,
A farmácia básica é um programa federal mantido 25% pelo governo federal, 50% pelo governo federal, 25% pelo município, 25% pelo estado. Aí o estado não passa os 25% dele. Sendo que o município não gasta só 25% de farmácia básica, ele investe muito mais porque o dinheiro que recebe não é suficiente para garantir a assistência de medicamentos. Então, aí você soma problemas na farmácia básica. Isso nos leva, inclusive, Carol, a pensar e a refletir sobre o próprio financiamento do Sistema Único de Saúde. Mais de 10 anos, talvez 15 anos, que algumas autorizações de internação hospitalar, que é o pagamento que é feito por serviços hospitalares, não são reajustados. O recurso que é passado para manter o SAMU, veja só, hoje o governo federal e o governo do estado manda com atraso, registre-se, o mesmo valor de 18 anos atrás. A diferença de custos a esse tempo todo está sendo assumido pela prefeitura, comprometendo outras áreas. E o governo do federal é pródigo em lançar programas, repartir os custos com as prefeituras, não reajustar suas parcelas e transferir o ônus para os entes municipais, que estão sobrecarregados com custos exacerbados para manter os programas de saúde da família, farmácia básica, SAMU, o serviço de especialidades odontológicas, não é? E outros tantos mais serviços. De sorte que nós precisamos pensar o Sistema Único de Saúde, sim, claro, necessário, com atendimento universal, integral, mas há um problema sério de financiamento do sistema e o governo do estado está contribuindo para aumentar, para agravar esse problema. Vamos falar um pouquinho mais sobre este assunto no próximo bloco. Daqui a pouquinho a gente volta. De volta com o cenário político de hoje, nosso convidado é o vereador professor Francisco Carlos, do Avante. Está aqui com a gente, você participa através das redes sociais, estão aí na tela para você conferir e mandar a sua pergunta ou trazer aí o seu debate, o seu assunto sobre política que você queira conversar com a gente. Você faz parte do cenário político. Vanúvio. Dando sequência, Carol, tem informação. Mais um vereador decidiu seu rumo partidário aqui em Mossoró. Ricardo de Dodoca vai para o União Brasil. Eu ia agradecer o deputado Beto por ter liberado, mas minha assessoria jurídica está consultando o TRE e já tive convite do PSDB, para mim ir para o PSDB e do União Brasil. Eu faço parte da bancada do prefeito, já está decidido, quando eu for liberado, tiver tudo ok, direto ao TRE, direto ao meu partido, eu vou me filiar no União Brasil, onde tiver tudo pronto. O que vem sendo conversado na bancada governista, junto ao prefeito Alisson Bezerra, sobre a formação da nominata do União Brasil? Vai ser um chapão mesmo com a maioria dos vereadores? Na realidade, o prefeito hoje, a bancada do nosso prefeito tem 15 vereadores. Com certeza, o que for melhor para o União Brasil, para os partidos, e vai dar a sustentação ao governo Alisson Bezerra, vai ter vereadores, né? E é 15. Vereador, quando se forma um chapão assim, alguém fica de fora. Muitos são reeleitos, mas tem gente que fica de fora. O senhor já pensou nisso? Com certeza, e o destino, quem sabe é Deus, né, Carol? E a gente está muito tranquilo com isso. Já disputei 4 eleições. Isso aí não é vitalício. E a gente está preparado, está se preparando para ser candidato à reeleição. E desta vez eu vou ser candidato pela União Brasil, aceitei o convite do prefeito Alisson Bezerra. E, na realidade, 3 ou 4 partidos vai ter vários vereadores, né? Inclusive da oposição também, a gente sabe que vai ter. Mas a gente está tranquilo, seja lá feito o destino de Deus e da população de Mossoró. Tá aí, um que já está certo aí no chapão do União Brasil, né, Vanúvio? Você conseguiu aí arrancar essa uma proeza, né? Do Ricardo de Dodoca. Só fala quando quer, só fala de ano em ano, viu, vereador? Ele disse que está assistindo, um alô pro vereador Ricardo de Dodoca, sempre ligado aqui no cenário político, mas ele sabe, só fala de ano em ano aqui no cenário político. Eu toda a vida peço a entrevista, ele diz, não, vamos deixar para depois, quando estiver mais perto, quando estiver mais decidido, quando estiver mais certo. Grande Ricardo de Dodoca, um abraço aí, sempre também na audiência aqui do cenário político. E tem experiência em chapão, viu? Porque no chapão lá de 2020, ele conseguiu entrar ali na cota do PP. Vamos aguardar.
Pois é. E a gente vai acompanhando esses bastidores. Parece que o governismo, o prefeito Alisson Bezerra está bem à frente aí nessa organização de nominatas e de partidos em torno da sua base. Então, a gente vai conversando, observando e trazendo para você. Professor Francisco Carlos está aqui com a gente, mudou de partido para as últimas eleições. Vai mudar de partido para as próximas, vereador? Certamente, Carol. Eu também vou estar compondo o palanque que vai ser formado pelo prefeito Alisson Bezerra e vamos estar participando dessas discussões também, juntamente com o agrupamento político, definindo o destino partidário. Deve deixar o Avante, então. Certamente. Como é que você está vendo, o senhor no Avante, está vendo essas mobilizações do presidente Jorge do Rosário? No momento está em Brasília, esteve com Rogério Marinho, esteve com Zenaide, organizando o partido para 2024, formação de nominatas. O que o senhor tem visto? O Jorge do Rosário é um quadro político, empresarial, valoroso na cidade de Mossoró e também no estado do Rio Grande do Norte. Está fazendo o dever de casa, né? Procurando arrumar o seu partido para participar das eleições no próximo ano, o maior número possível de municípios. Está fazendo certo, né? A gente deseja boa sorte e êxito. Voltando a falar sobre o assunto do primeiro bloco, o senhor propõe uma reunião para o dia 17 sobre as dívidas do Estado com Mossoró e de Mossoró com o Estado. Quem que deve participar aí deste encontro? Uma audiência pública marcada para o dia 17, vai ser realizada às 14 horas e 30 minutos no plenário da Câmara Municipal de Mossoró. Nós estamos convidando a governadora e vários secretários de Estado. Estamos convidando também secretários municipais, a sociedade em geral, para que a gente possa ter uma discussão clara, objetiva, que permita que o cidadão possa entender de fato o que está ocorrendo. A Prefeitura alega um débito do governo do Estado de 90 milhões de reais. O governo do Estado deixou circular que a Prefeitura deve ao Estado 36 milhões de reais de débitos com a CAERN. Nós precisamos saber o que de fato está ocorrendo. E que, se for esse o caso, 90 milhões, 36 milhões, tem uma diferença aí, né, que precisa ser honrado pelo governo do Estado. De mais a mais, temos discussões, inclusive com a própria CAERN, que nós também aprovamos requerimento para pedir explicações à CAERN sobre os compromissos contratuais que ela tem com a cidade de Mossoró e que não está cumprindo. A população reclama de abastecimento de água, metas de saneamento básico e uma série de outras coisas. O contrato de concessão se vence em 2025 e a cidade de Mossoró, a CAERN em especial, precisa abrir discussão com a sociedade a respeito da forma de renovação dessa concessão. Mas a preocupação está nesse entorno de dívidas que precisam ser esclarecidas, porque a população sofre pela ausência de investimentos quando a Prefeitura não recebe as receitas que tem direito. Esses 36 milhões da Prefeitura em relação ao governo do Estado seriam referentes a quê? Eu não sei, Carol, não foi esclarecido isso. A importância exatamente que tenha, de fato, uma audiência pública, que o governo do Estado, que a própria CAERN, inclusive, vai ser convidada, participe da audiência pública e apresente essa situação. O que nós estamos querendo é esclarecer o cidadão moçoroense, a nós próprios vereadores, para que possamos, da maneira como for possível, contribuir para a solução dessa situação. A Prefeitura defina lá quanto o Estado deixou de repassar de ICMS, de IPVA, da contratualização para manter os serviços hospitalares. Eu dizia no primeiro bloco que o SUS não reajusta as autorizações de internamento hospitalar. Para manter o serviço hospitalar, a Prefeitura precisa complementar. O Estado se comprometeu de participar desse esforço financeiro de complementação e não repassa para o município. São cerca de 64 municípios potiguares que usam os serviços hospitalares de Mossoró, com a Prefeitura pagando para os moçoroenses e pagando para esses municípios. O Estado deveria participar do esforço e está deixando aí uma dívida de 14 milhões com a cidade de Mossoró. E que dívidas são essas relativas ao IPVA? Carol, eu presumo que sejam arrecadações de receitas que são auferidas pelo governo do Estado e uma parcela dela deve ser repassada para o município. O Estado retém e não destina a parcela da municipalidade.
Inclusive, hoje teve ali um encontro do secretário estadual da Fazenda, Carlos Eduardo Xavier, junto com deputados, numa reunião da Comissão de Finanças e Fiscalização da Assembleia Legislativa, e foi dito que o que estava acordado entre Estado e FEMURNE, representando os demais prefeitos, era de que ia se haver esse repasse aos municípios. Mas o Estado confirmou dificuldade financeira e tem atrasado constantemente pagamentos de alguns contratos aqui no Estado do Rio Grande do Norte. A crise no Estado certamente chegou aqui a Mossoró também, né, com essa falta de repasse, até mesmo de terceirizados, de médicos, enfim. E como é que o município observa essa dificuldade já agora atestada pelo secretário, essa dificuldade financeira do Estado? Isso é preocupante, não é, Volnúvio? É muito preocupante, porque as dificuldades financeiras do Estado comprometem os serviços oferecidos pelo Estado diretamente e acabam comprometendo via municípios, que sofrem, né, porque a boa parte da arrecadação proveniente do sistema tributário, de taxas, é feito pelo Estado para repassar para os municípios. Então, é uma situação que precisa ser solucionada pelo Estado. Trata-se de uma questão legal, obrigações contratuais formalizadas. O Estado precisa encontrar uma maneira de atender os municípios potiguares naquilo que eles têm direito, porque, afinal, são cobrados pelos munícipes, não é isso? A gente espera que essa solução possa ser alcançada, mas que, de fato, o governo do Estado envie os seus representantes, apresente as suas razões, assumam ou contestem o débito apresentado pela Prefeitura. Por outro lado, também, a Prefeitura assuma ou conteste o débito que está sendo cobrado, apresentado pela CAERN. O que a gente precisa é de transparência, é de clareza. Agora, o que estamos vendo, de fato, é que aparentemente, a Prefeitura está correta em cobrar, porque, inclusive, não é só a Prefeitura de Mossoró, está aí o secretário de Estado confirmando as dificuldades. Vereador, em relação a essa questão da CAERN, o senhor trouxe aí, e eu lembro que no início da gestão de Alisson Bezerra, os vereadores chegaram a cogitar que esse serviço de esgotamento fosse realizado por uma outra empresa e não pela CAERN aqui em Mossoró. Esse assunto depois foi descartado, mas qual a opinião do senhor sobre isso? Olha, em princípio, eu defendo que o serviço seja prestado por uma empresa pública. Agora, essa prestação realizada por uma empresa pública precisa ser feita com bases contratuais que sejam honradas. A CAERN precisa investir no saneamento básico de Mossoró. O que é que tem acontecido historicamente? A Prefeitura consegue recursos do governo federal, investe e constrói a infraestrutura de saneamento, entrega para a CAERN gerenciar. A CAERN não amplia, não investe e, às vezes, não a mantém da forma adequada. O mesmo diz respeito da ampliação e a manutenção da rede de abastecimento de água potável. Os construtores, por exemplo, reclamam que, para ter autorização para novos empreendimentos imobiliários, em muitos casos, estão tendo que comprar bombas para entregar a CAERN, porque a CAERN não tem para garantir o abastecimento da água do empreendimento. Então, isso aí não pode cobrar, cobrando, não está taxando duas vezes, não é? Então, são vários problemas que foram, inclusive, atestados em uma audiência pública realizada no ano de 2021, há quase 2 anos, uma longa audiência pública na Câmara, que foi convocada pelo presidente Laurence. Questões foram apresentadas, listadas, encaminhadas, e nós não recebemos nenhum retorno, né, daquelas discussões. É o que nós estamos cobrando agora nesse momento. A gente pede, inclusive, que os nossos colegas da Câmara Municipal, que têm contatos mais próximos com o governo do Estado, que nos ajude a trazer esses representantes para participar desse debate na Casa Legislativa. Vamos fazer um intervalo, daqui a pouquinho a gente volta e vai falar um pouquinho sobre transferência do Hospital Tarcísio de Maia para o Hospital da Mulher. Vamos conversar com o professor sobre isso. Daqui a pouquinho a gente volta. Continuamos o nosso programa de hoje. Nosso convidado do dia é o vereador professor Francisco Carlos. Você participe. E atenção, gente, para você que está participando aí no nosso WhatsApp,
A gente teve uma mudança aqui, um probleminha com o WhatsApp. Então, manda a sua participação no nosso Instagram. É o jeito mais certo de você ter sua participação contemplada no programa de hoje. O nosso Instagram, abre aí, é @Cenário Político TCM. Não tem erro. Bota na busca Cenário Político TCM, você segue a gente, se você ainda não segue. Manda sua mensagenzinha lá no direct, sua participação, que a gente traz aqui a pergunta para o vereador professor Francisco Carlos no programa de hoje. Agora vamos falar um pouquinho sobre Expofruit, né, Vanúvio? Vamos falar sobre Expofruit, né, que completa 30 anos e chega em mais uma edição com o tema A Riqueza de Nossas Frutas Conquistando o Mundo. A programação do evento já está disponível. E para falar mais sobre este assunto, sobre a programação de mais uma Expofruit aqui em Mossoró, eu converso agora com a pró-reitora de Extensão e Cultura, que é a Liz Carolina, que é quem traz os detalhes. E então, pró-reitora, qual a programação e a edição dessa feira? Nós estamos na 30ª edição da Expofruit e vamos fazer esse evento no dia 23, 24 e 25 de agosto. Dentro da programação temos várias palestras, né, relacionadas à fruticultura, ao agronegócio ligado à fruticultura internacional, de exportação, e vamos trazer também inovações da fruticultura no polo semiárido. Então, vai ter uma gama de palestras, de possibilidades de conversas, de rodas de conversa relacionados aos temas de fruticultura. O tema para esse ano, e quem está em casa também quiser participar, pode participar de palestras, de minicursos. Isso. Nós teremos um minicurso voltado à agronomia, mas o grande ponto-chave serão nossas palestras relacionadas à cajucultura, né, principalmente no dia 23 e 24, e da fruticultura ligada ao semiárido, voltadas às pesquisas que a gente vai realizar aqui na UFES. Essa inscrição é possível garantir onde? As inscrições são feitas no site do Sebrae, né, onde você pode se cadastrar nos turnos, manhã ou tarde, onde está uma diversidade de palestras e eventos. Nós teremos também uma visita técnica nas instalações da UFES, na Fazenda Experimental, para justamente mostrar ao nosso participante do evento todas as oportunidades de pesquisas ligadas à fruticultura. Ou seja, as riquezas, né, do nosso Rio Grande do Norte conquistando aí o mundo. Deixar o convite, então, para quem está em casa nos assistindo a realizar essa inscrição e participar da feira? Muito bem, convidamos a todos a participar da 30ª Expofruit, que será realizada nas fontes de palestras daqui na UFESA, e teremos também no espaço da Estação das Artes o evento mais voltado para o agronegócio, com exposições de empresas, de pesquisa, de comércio, que também estarão voltadas para o mesmo tema. Quero convidar também a todos a participarem desse grande evento que vem a consolidar a fruticultura do Brasil, como foi dito, Brasil e do mundo. Oportunidades aí de fazer negócios e de trocar conhecimentos. Tá aí, a Expofruit acontece 23, 24 e 25 de agosto, aqui na UFES e também no espaço da Estação das Artes. Emanuela de Souza para o Jornalismo TCM. Pois é, inclusive se você quiser ter mais informações sobre como se inscrever, como participar da programação do dia a dia, dos 3 dias aí do evento e também se inscrever nos cursos, pode entrar lá no blog carolribeiro.com.br, tem os links, você pode ter mais informações sobre este grande evento, é a maior feira da América Latina de fruticultura, Vanúvio. Pois é, a Expofruit no final do mês, mas nesta semana já tem a Festa do Bode aqui em Mossoró. Sim. De quinta a domingo, com transmissão inclusive da TCM a partir de amanhã. Quinta-feira já tem transmissão, 8h30 da noite desta quinta-feira, sexta, a partir das 8h15 da noite, logo após aqui o cenário político. E no sábado, 8 horas da noite, direto do Parque de Exposições Armando Boá, Festa do Bode 2023. Os eventos aí movimentando os negócios aqui em Mossoró, muito importante. Vamos esperando movimentação aqui na cidade. E aí também movimenta o turismo, né? É muito interessante esses eventos, são interessantes esses eventos aqui no nosso município. A gente tem aqui já participações, o Rodrigues Serafim,
Ele diz: o vereador sempre reconheceu a importância do Finisa, inclusive fez diversos vídeos sobre obras inacabadas com a utilização dos recursos. Como estão as cobranças da finalização destas obras, como Cobal, Vucu Vucu, Praça do SAD, a praça lá do Santa Delmira, da quadra de basquete? Olha, essas cobranças, elas continuam sendo realizadas de uma maneira em que estamos vendo a resposta por parte da municipalidade. A própria Praça do Basquete, cujas obras haviam sido paralisadas por questões contratuais, foi licitado novamente e o prefeito esteve nessa segunda-feira na Praça do Basquete para dar início à retomada das obras. Então, esta e todas as outras obras que estão sendo tocadas na Prefeitura de Mossoró estão com os recursos garantidos para serem executados e, com certeza, serão entregues devidamente ao cidadão mossoroense. A gente tem aqui a participação da Andresa, acho que o nome é esse. Ela pergunta por que o vereador deixou Rosalba. Não, talvez o termo não seja propriamente deixou, né? A política define caminhos, não é? O meu antigo agrupamento político, não é, precisava apresentar para mim também, que pretende ser candidato no próximo ano, um projeto político, no qual eu pudesse estar inserido e pudesse estar participando. Ao tempo em que eu não via clareza nesse projeto político e recebia um convite sério, respeitoso, digno por parte do prefeito Alisson Bezerra, o que é que nós estamos entendendo? Continuamos com as mesmas lutas, com as mesmas pautas, o professor Francisco Carlos é o mesmo, o que mudou foram as estratégias. Antes eu atuava cobrando, agora eu vou atuar contribuindo para que as ações possam ser realizadas e Mossoró possa continuar se desenvolvendo. E estou muito satisfeito com as decisões que foram tomadas, temos visto os resultados, temos visto bons diálogos e a cidade de Mossoró sendo colocada à frente de quaisquer outros interesses políticos, partidários ou até mesmo pessoal. Então, o afastamento é um afastamento político, né? Continua o respeito, a convivência, as histórias, derrotas, vitórias que foram construídas juntos durante muito tempo, mas que agora estamos vislumbrando um outro cenário para a cidade de Mossoró. Vereador, tem também uma discussão que o senhor levou ao plenário hoje em relação à transferência do Tarcísio Maia, Hospital Regional Tarcísio Maia, para o Hospital da Mulher. Isso é viável? Olha, Carol, primeiramente cumpre dizer que nós não temos clareza do que de fato vai acontecer. O que existe são conversas que circulam nos meios de saúde, inclusive um médico, representante de categoria, entrou em contato comigo se dizendo alarmado, preocupado, porque também não está sabendo nem compreendendo o que está acontecendo. Dentro dos corredores do hospital, em várias instâncias, está se falando da intenção do governo do Estado de transferir o serviço ou parte dos serviços do Hospital Tarcísio Maia para o Hospital da Mulher, a pretexto de se tocar a reforma do Tarcísio Maia. E aí isso nos causa várias preocupações, porque os serviços que estavam sendo definidos para o Hospital da Mulher, que foi inaugurado parcialmente, agora o cidadão moçoroense vai esperar por quanto tempo até que o Hospital da Mulher funcione plenamente para a finalidade para a qual ele foi construído. E o próprio Tarcísio Maia, há recursos destinados para Mossoró para a reforma e ampliação daquele hospital há anos. Inclusive, o senador Stevenson tem declarado isso, né? E o governo não toca isso ao longo de vários anos. E agora surge com essa... eu não diria declaração ou informação, porque nós não temos nada oficial, esse burburinho. Agora, nós já estamos sabendo, hoje já fomos informados, que está sendo convocada uma reunião para o dia 14, se não me engano, próxima segunda-feira. Mas atores sociais importantes que precisariam estar participando dessa discussão, até hoje, até o dia de hoje, quarta-feira, não foram convidados. Possa ser que sejam na quinta, possa ser que sejam na sexta, mas essa é uma discussão da máxima importância. E é um momento também, Carol, Vonúvio e senhores telespectadores, para que nós possamos discutir a possível necessidade de reconfigurar o sistema de assistência hospitalar em Mossoró. Tarcísio Maia, Hospital da Mulher, o complexo da APAMIM, pode ser que seja, isso não é nenhuma proposta, é uma ideia que precisa ser discutido, pode ser que pode ser necessário que o seu perfil assistencial tenha que ser modificado.
com o Hospital da Mulher, precisa da maternidade, a APAMIM? Aquele complexo pode prestar outro tipo de serviço, cirurgias eletivas, por exemplo, ortopédicas e tudo. Então, precisamos discutir isso, não é? Ao passo que a população cobra, por exemplo, da prefeitura que tem um hospital municipal. Mas será que é necessário, de fato, ter um hospital municipal, novos investimentos? Se for necessário, certamente será feito. Mas precisamos discutir dentro dessa estrutura que já existe no município, para poupar tempo, recursos, né? E sofrimento da população. Então, talvez seja o momento de nós começarmos a discutir, de fato, Hospital da Mulher, Tarcísio Maia e possibilidades em torno do novo perfil assistencial da APAMIM. Quero mandar um alô aqui para a Liduína. A resposta já foi dada no bloco anterior. Ela perguntou logo no iniciozinho do programa, eram as dívidas, o quanto a prefeitura devia para o governo do estado. Ela ainda não estava situada que o vereador professor Francisco Carlos está na bancada governista, agora assistindo ao cenário político, sabe, né, Liduína? Niel do Sumaré, um alô para você. Dona Dita também, Poliana e Alcicleide. Mandar um abraço para Pedro Igor, da recepção da Câmara de Mossoró. João, da UPA do BH e toda a equipe sempre ligados aqui com a gente. Daqui a pouquinho eu leio as outras participações, viu, gente? Tem que ter a leitura prévia, né, Vanúvio, para ter cuidado. Vereador, em relação à LDO, a Lei de Diretrizes Orçamentárias, ali, quando foi aprovada antes do recesso, quase no apagar das luzes, houve uma resistência durante toda a tramitação em relação àquele teto de remanejamento da prefeitura. O prefeito, assim como no ano passado, tinha colocado no projeto a partir de 25%, ou seja, teria liberdade para mexer tudo e o trabalho dos senhores vereadores seria um trabalho fictício, né? E aí negaram a proposta da oposição em relação a esta alteração e no finalzinho o senhor apresentou a emenda e aceitaram, fizeram essa alteração para até 25%. Primeira pergunta, por que essa resistência e por que deixaram ali para o finalzinho a partir de uma emenda do senhor e por que também um índice tão alto, bem acima do autorizado pelo governo do estado, para o governo do estado e prefeitura da capital? Olha, Carol, havia um vereador aqui em Mossoró, que a gente respeita, que deu muitos serviços prestados à cidade de Mossoró, que em alguns momentos como esse, ele dizia assim, são coisas do parlamento, né? São coisas do parlamento. Então, a proposta do município, de fato, tinha como piso 25%, mas nós abrimos discussão dentro da bancada governista com a prefeitura de Mossoró e com o prefeito e chegamos a um bom termo de que seria razoável manter o mesmo percentual que já vem sendo praticado nos anos anteriores e há muitos anos por muitas gestões na cidade de Mossoró, que é 25%. Por que tão alto esse valor, 25%? Assim, no estado, 13%, se não me engano. Na prefeitura de Natal, foi autorizado 10%. Eu sempre coloquei também questionamento como esse, Carol. É possível que o município de Mossoró e a Prefeitura Municipal de Mossoró, com os ajustes que tenham feito nos últimos 2 anos no orçamento, inclusive fazendo um orçamento mais ajustado, uma previsão de receita mais ajustada à realidade, possa permitir à Prefeitura a construir um arcabouço de orçamento que permita ter uma necessidade de remanejamento menor, que era o que acontecia antes. O orçamento era subestimado, a receita era muito maior e acabava havendo a necessidade dos 25% para complementar a execução orçamentária. O que é que o município tem feito nos últimos 2 anos? Tem ampliado a previsão de receita e, com certeza, na execução e na construção de experiência da execução desse orçamento, vai começar a ter mais segurança, provavelmente, nos próximos anos, de reduzir o percentual de remanejamento. Mas, obviamente, é preciso muito cuidado em relação a isso para não comprometer a execução orçamentária. A gente tem aqui participação do Evânio. Peraí, que eu estou chegando lá, viu, gente? O Evânio Araújo fez perguntas ao longo do programa, mas a gente só conseguiu consertar nosso WhatsApp agora. Vou ler rapidinho aqui a participação em relação aos presídios. A penitenciária Mário Negócio tem um excelente restaurante que funcionou plenamente na gestão do Coronel Alvibar. Inclusive, tinha receita oriunda do cultivo de legumes e hortaliças. O Ministério Público andou intervindo contra e os políticos se acomodaram. Existe um monopólio por parte das empresas que servem alimentos.
Na cadeia pública, paz reina plenamente. Aliás, a gestão por iniciativa própria fez benfeitorias que beneficia famílias e advogados. Está aí. O Evânio Araújo, que é advogado, atua nessa área. As demais perguntas não temos mais tempo, viu, Evânio? Muito obrigada sempre pela audiência, pelas intervenções. Vereador professor Francisco Carlos, muito obrigada pela entrevista. A alegria nossa de poder estar aqui interagindo com vocês e também com seus telespectadores. Nós convidamos a todos para acompanhar nosso trabalho na Câmara Municipal de Mossoró, ficar atento para os debates, para os temas que nós estamos lançando. Nós estamos procurando sempre qualificar o mandato e estar aí presente nesses encontros que nós estamos promovendo na Comissão de Educação no próximo dia 17, na audiência pública. Seja sempre bem-vindo, vereador. A você de casa, muito obrigado pela audiência. Boa noite, até amanhã. Raimundo Nonato, vereador, respondeu sobre o Avante. Você pode ver a reprise do nosso programa às 10h40 e assiste aí todas as considerações. Muito obrigada pela audiência. A gente se encontra amanhã ao vivo aqui na TCM. Ótima noite e até lá.